Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje vamos falar sobre tecnologia, inovações voltadas para o agro, com alguém que entende desse assunto. Está aqui comigo o Paulo Ozaki, superintendente do AgriHub. Paulo, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, patrônio, pelo convite. Muito legal falar aí desse projeto, né? De tudo que a gente tem feito aí ao longo desses últimos meses, né, cara? Mas tem muita coisa legal aí para falar, né? Legal. Quando o Paulo fala dos últimos meses, né, o Paulo assumiu um desafio na metade do ano passado, né, Paulo, que é justamente passar a conduzir o AgriHub. Vamos falar rapidamente como tem sido essa experiência. Você que já conhecia, evidentemente, o AgriHub, já, né, em experiências anteriores, já tinha contato com tudo que é feito por aqui, mas passa um resumo desses últimos meses, né? O que você tem visto e de que maneira vocês estão projetando as ações do AgriHub? Sim, como eu comentei com você, né, naquela primeira passagem aqui, a gente tem esse objetivo de voltar à cena e próximo ao produtor rural, né? Esse é o nosso grande objetivo. Então, as primeiras ações que a gente teve no ano passado foi justamente conseguir o recurso para fazermos esse projeto que nós vamos comentar aqui hoje, né? Esse é um projeto em parceria com o Senar Mato Grosso, né? Eles são os nossos financiadores aí desse projeto, realizadores junto conosco desse projeto, que é basicamente, cara, mapear as necessidades dos produtores. Essa tem que ser a tônica sempre do AgriHub. A gente tem que estar sempre no campo, estar sempre com o produtor, entendendo quais são as necessidades deles, quais são os problemas que eles estão vivenciando e como que, óbvio, e aí a nossa função é entender como que a tecnologia, como que as empresas estão posicionadas para resolver esses problemas. E se não tiverem também, vamos falar para ó, tem um monte de problema aqui que não está sendo resolvido e que dói lá na frente, né, na ponta lá do produtor. Então, assim, a nossa base é essa, patrônio. Perfeito, é exatamente isso, né? Entender as demandas do campo obviamente, as demandas, muitas elas se perpetuam, mas muitas vão sendo sanadas, né? De Sim, fato, sim. e surgindo novas demandas, né? Por isso esse olhar constante, essa atenção constante com as necessidades do campo, ela é sempre fundamental, é a premissa para realmente te guiar. Sem dúvida, sem dúvida. Tem problemas que são recorrentes, né, ao longo dos anos, são difíceis de serem sanados. Óbvio, vão surgindo novos problemas à medida que isso vai passando, mas a gente vai comentar um pouco mais para frente que os problemas que a gente identificou e que são a base aí do nosso estudo, eles são problemas recorrentes, cara. Então, é até importante a gente dizer isso, né, porque às vezes são coisas simples, simples entre aspas, né, são coisas que a gente já está no nosso dia a dia que a gente não está enxergando que são necessidades que os produtores têm, né? E quando a gente fala em necessidade que é recorrente, Paulo, depois nós vamos detalhá-las, isso também significa, quando é recorrente, que muitas pessoas têm a mesma necessidade, né? Ela não é sanada, outras pessoas, evidentemente, também têm esse problema a ser resolvido. Isso significa oportunidade também para quem pode apresentar uma ferramenta, para quem pode desenvolver uma solução. Demais. Nós estamos falando do estado de Mato Grosso, o maior estado produtor de agricultura e pecuária, né? A gente tem aqui uma área extensa de pastagens e de lavouras, né? E muitos produtores rurais, obviamente. Então, quando a gente se depara com um problema que ele, dentro da nossa metodologia, né? Nós fizemos esse levantamento e nós classificamos esses problemas, na verdade quem classificou foi o próprio produtor, a gente classificou esses problemas em gravidade e urgência. Então, os problemas que a gente vai trazer aqui, eles são graves, né? E são os problemas mais urgentes que o produtor precisa resolver. É sempre uma combinação dessas duas questões, né? E quão mais abrangente esse problema for, maior é a oportunidade, obviamente, para as empresas de tecnologia, né? Para empresas em geral, na verdade, né? Porque se aquele problema é grave e urgente e ele está abrangente no estado, o maior estado produtor, então obviamente que tem muitas oportunidades vindo desse levantamento. Maravilha. O projeto, né, que você mencionou é o AgriHub Conecta, né? Então, o Isso. primeiro momento foi justamente percorrer o estado para fazer esse levantamento, né? Vocês passaram por quantas regiões, né? Como que foi esse movimento no ano passado? Isso, exatamente. Esse projeto ele consiste em 4 etapas, né? Nós realizamos a primeira etapa no final do ano passado. A gente percorreu 8 municípios aqui do estado de Mato Grosso, né? Nas mais variadas regiões. Priorizamos aqueles municípios em que a gente entende que são importantes para determinadas culturas, né? Tanto agricultura como pecuária, né? Em específico pecuária de corte.
Nós visitamos 8, nós fomos para Alta Floresta, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Campo Verde, Primavera do Leste, Jaciara e Canarana, né? Então nós andamos pelo estado mesmo, conversamos com os produtores. Essas reuniões elas consistiam em ter ali de 10 a 15 produtores para a gente levantar os problemas com eles, né? E o que eu sempre comento, quando você vai falar de dores, né, de questões que são importantes para o produtor, sai ali 20, 30 problemas, né? É uma lista extensa. Mas a gente não pode sair lá e falar, vamos resolver todos esses problemas. A gente tem que priorizar. Por isso que é da metodologia nossa de priorização de problemas, de gravidade e urgência. Então a gente conseguiu ir para várias regiões e, obviamente, esse trabalho é um trabalho contínuo, né? Então, provavelmente nós iremos fazer esse levantamento novamente esse ano em outras regiões para a gente ter cada vez mais dados e subsídio para poder fazer essas chamadas, né? Poder ativar a nossa rede também para resolver esses problemas. Perfeito. Aí você falou a chamada, vou dar um pulo aqui, que é uma outra etapa que começou agora no início de fevereiro, né? No último dia de primeiro, então foi aberta a chamada, ou melhor, foi lançada a chamada aberta, né, a AgriHub Conecta. Fala um pouquinho sobre essa chamada. Legal. Essa é a segunda parte do nosso projeto, né? Então nós fizemos o levantamento, mapeamos os problemas, né, as necessidades dos produtores. Agora é um trabalho mais de escritório mesmo. Então nós vamos usar toda a nossa base, a gente tem uma base hoje de agtechs de aproximadamente 530, 550 agtechs mapeadas já por nós, mas a gente sabe que existem mais de 2.000 agtechs que atuam no Brasil hoje. Então a gente tem um gap, né, de mais ou menos umas 1.500 startups que a gente quer mapear. Então o grande objetivo desse projeto é a gente ampliar a nossa base, buscar por empresas de tecnologia que estejam de alguma maneira resolvendo problemas dos nossos produtores aqui. E o grande objetivo, obviamente, é selecionar essas startups e levar depois, dar acesso ao mercado a essas startups, né? Então, agora a nossa fase é muito embrionária ainda, né, de inscrições. Então, a gente vai ter um período de aproximadamente um mês para inscrições dessas startups. Nós vamos fazer uma avaliação de todas elas e a partir da avaliação, assim, ó, beleza, essa empresa ela resolve esse problema, essa empresa resolve esse. Então, a gente tem ali um leque de empresas que vão estar dentro da nossa base e aí nós vamos entrar em contato para fazer os pitches, né, que a gente chama, são as apresentações. Elas vão poder apresentar as soluções delas para a gente e a gente vai avaliar quais são as melhores que se enquadram dentro dos problemas nas mais variadas regiões. Então esse trabalho agora, a segunda etapa, é de levantamento dessas startups e seleção delas para a próxima fase, né? Após isso, o que acontece com essas startups selecionadas? Positivo. Exatamente. A gente fez o levantamento em 8 regiões, então a gente vai, em cada uma dessas regiões a gente priorizou de 3 a 5 problemas, né? Essas startups, elas vão poder ir conosco em eventos que nós vamos fazer no interior, que são os eventos do AgriHub Conecta. Nós vamos levar essas startups até lá, elas vão poder apresentar as soluções delas para os produtores rurais, e aí, a partir daí, elas podem fazer negócio, elas podem acessar o produtor rural para conversar. Ele vai ser um momento de conexão mesmo entre as empresas, né, e os produtores. Quer dizer, para a startup que oferece essa tecnologia que pode resolver o problema ou os problemas dos produtores, né, é realmente ter um crivo, né, uma chancela do AgriHub. Exatamente. De que realmente é uma empresa que passou por todas as exigências, vamos colocar assim, que vocês certamente vão observar, né, durante essa fase de análise e de seleção dessas startups, né, e apresentando um mercado tão amplo quanto o mercado do agro aqui no estado. Exatamente. A gente entende que são 8 municípios apenas, né, mas são regiões representativas. Então a gente vai estar ali em algumas regiões, mas tem outros municípios próximos também que provavelmente os problemas são muito parecidos. Então a ideia desse programa é justamente, desse projeto, né, é justamente isso, a gente levar essas startups, colocar a evidência nelas, né? E para que o produtor, no fim do dia, a gente quer resolver o problema do produtor. Se aquela startup resolve aquele problema, é uma meta alcançada do AgriHub, né? Se ela não resolve, nós vamos voltar para a startup e falar, ó, precisamos ajustar a rota, porque para esse tipo de produtor aqui, a sua solução ainda não é boa, né? Ainda não está adaptada. Então essa é uma outra parte, né, que aí compete ao AgriHub,
de como a gente adapta essas tecnologias também aos nossos sistemas de produção. Perfeito. Paulo, vamos para um breve intervalo. Na sequência, a gente vai trazer, então, os principais problemas, as principais necessidades que foram mapeadas pelo AgriHub, pela equipe do AgriHub junto aos produtores rurais, né, nessas 8 regiões que o Paulo mencionou, 8 municípios que representam 8 regiões aqui de Mato Grosso, e a gente vai entender, né, em que etapa a gente está, de fato, desses problemas a serem resolvidos, né? Você continue com a gente, rapidinho a gente volta, fica aqui conosco no Canal Rural. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural, neste sábado recebendo o Paulo Ozaki, superintendente do AgriHub, está aqui batendo um papo conosco, falando sobre a chamada aberta do AgriHub Conecta, que vai selecionar entre 10 a 15 startups, né, empresas de tecnologia ou não, como ele explicou aqui, mas que vão apresentar soluções possíveis para uma lista de necessidades, né, que foram mapeadas pelo próprio AgriHub no ano passado junto aos produtores rurais, ou seja, é uma busca por soluções, né, que vão resolver problemas enfrentados constantemente, diariamente, no campo entre agricultura e pecuária também. E aí, Paulo, vamos trazer um pouco desses problemas que foram pontuados, né? Como você destacou anteriormente, alguns problemas continuam, né? Eles persistem, né? Às vezes muda um pouquinho o tamanho do problema, mas eles ainda precisam ser resolvidos. Outros são problemas novos, né? Que vocês identificam e vocês selecionaram aí os principais que realmente fazem sentido buscar respostas, porque vão atender a um número maior de produtores. Né? Exatamente, cara. E uma característica interessante dessa edição, desse projeto, é que a gente tentou, o máximo possível, separar a agricultura de pecuária, né? A gente tinha antes um viés muito mais voltado para a agricultura e a gente tentou, o máximo possível, inserir a pecuária dentro desse contexto, afinal, a pecuária de corte é uma das principais atividades agropecuárias do nosso estado. Então, nada mais justo do que trazer também soluções voltadas para a pecuária, especificamente para a pecuária. Então, dentro do nosso levantamento, nós, óbvio, como eu comentei, né? Tem 20, 30 problemas que a gente sai dentro de uma reunião como essa, né? Uhum. Agora, quais são os problemas mais graves? Quais são os problemas mais urgentes, né? Então, a gente chegou ali numa quantidade interessante, né, de problemas, até comentei com você anteriormente. A gente, por exemplo, energia elétrica, né? Parece, né, a hora que você olha de longe, parece que a energia elétrica é um problema resolvido, né? Nós estamos aqui hoje gravando, tem luz, né? O nosso microfone está funcionando bacana. Só que a gente tem um problema muito sério de como a qualidade dessa energia chega até o produtor rural, né? A gente sabe o problema que muitos produtores, por exemplo, que têm irrigação, né? Tem com falta de energia elétrica, com essa qualidade de energia elétrica, até mesmo os preços, né? Que chegam até a fazenda. Então, a energia elétrica, por exemplo, foi uma questão identificada, né? Ainda não sabemos como as empresas de tecnologia podem resolver isso, mas não poderíamos deixar de mostrar que esse é um problema, é uma necessidade enfrentada lá pelo produtor. Pois é, e ela é um limitador muito grande, né? Quando você tem não só a questão do preço, evidentemente que isso atinge a todos, mas quando você tem um fornecimento com uma baixa qualidade, que é uma das reclamações então, que vocês mapearam, isso significa que o equipamento pode não rodar, como você citou, a irrigação, o armazém pode não funcionar do jeito que se espera. Exatamente. Então, realmente é um problema que atinge, né, o bolso do produtor e aquela possibilidade dele, inclusive, ampliar os negócios, né, ampliar o seu resultado. Exatamente. Imagina você fazer uma expedição, vai sair uma carga e você não consegue emitir uma nota fiscal. Né? Então, são questões de fato complicadas, né, cara? Uhum. Agora, um problema que, assim, a gente sabe que existe, né, e até uma oportunidade agora para as ag-fintechs, né, que são as fintechs voltadas para o agro, que é o crédito rural, né? A gente sabe do volume de recurso público que tem, a quantidade agora de recursos privados que você pode acessar, mas a dificuldade de acesso e o timing, né, desse recurso sair para o produtor ainda são necessidades que os produtores encontram hoje em dia, né? Óbvio, tem um trabalho de dentro de casa para o produtor fazer, né? Se você quiser acessar o crédito, você tem que ter uma série de documentos e comprovações, né, para você acessar um bom crédito, mas não tira a gravidade de uma necessidade como essa, né? Quer dizer, às vezes você quer ter o dinheiro para tocar uma safra e você não consegue aquilo no tempo certo, né? Ou até mesmo não consegue o acesso. Então, em momentos como esse que a gente vive de crise, né, é uma questão importante que a gente traz também
e que foi mapeada dentro do nosso processo. E a gente tem exemplos hoje, né, de agfintechs, como você destacou, que Sim. estão buscando resolver esse tipo de problema, né? Então, Exatamente. realmente, pode vir ao encontro da necessidade dos produtores. Como a gente tem visto exemplos positivos, né? Exato. Um outro tema que eu sei que é recorrente é armazenamento e classificação de grãos, né? Pois é, Esse faz tempo que a gente fala dele, né? Esse aí desde a época que eu era do IMEA, rapaz. Óbvio, né? O armazenamento passa não só pela quantidade, né, de espaço, vamos dizer assim, desses armazéns, né, a quantidade mesmo a capacidade, né, de armazenagem, mas passa também, patrônio, por um outro problema, que é a dependência da mão de obra para fazer os processos internos de um armazém, né? Então, se a gente parar para analisar a dependência da mão de obra nesse processo, e a gente sabe que existem automatizações e tudo mais, essa é uma dor enfrentada. E a classificação de grãos, né, a subjetividade da classificação de grãos, na verdade, que é a grande dor, né? A gente percebe isso desde o primeiro levantamento, tá? A subjetividade de grãos, ela sempre surgiu nos nossos levantamentos, e é um negócio que, de fato, afeta, né, cara? Quando sai da propriedade, tem um nível de classificação, quando vai para trading, né, passa ali por todo esse processo, vai mudando, e em quem você confia, né? Às vezes eu fiz a classificação lá na minha fazenda, você fez a sua classificação, nós dois fizemos bem, mas saiu diferente. Então, essa é uma questão muito complexa dentro desse processo. Pois é, essa é realmente uma demanda muito antiga, né? As entidades que representam os produtores batem muito nessa tecla, né? Até tinha um projeto da ProSoja, tinha, né? Um classificador legal. Persiste ainda, né? Que vai arbitrar, né? Justamente Isso. quando há uma discordância. E muito se fala também sobre a utilização da tecnologia, das inovações, para quem sabe, né, no futuro a gente vê o pagamento pela qualidade do grão, também a qualidade intrínseca, né? Ou seja, pelo teor de óleo, pelo teor de proteína, né? Então são discussões aí que a tecnologia certamente vai ajudar lá na frente. Mão de obra rural, derivando aí para uma maneira mais aberta, né? Mais ampla. Essa é uma questão assim, ainda da mesma maneira da energia elétrica, a gente não sabe de que maneira a tecnologia vai ajudar nesse processo, né? Porque são duas as principais questões aí, que a disponibilidade em si da mão de obra, quer dizer, eu quero te contratar, mas eu não te encontro, cara. Isso é uma questão, né? Mato Grosso é um estado gigantesco, né? Com poucas pessoas, né? E isso é um problema, né? E um outro, obviamente, é a partir do momento que eu contrato alguém, aquela mão de obra eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar. Então, a falta de mão de obra capacitada também é uma questão dentro desse processo, cara. E isso daí vai atingir, né, não só a agricultura, geral, quanto a pecuária geral, né? Geral, e é interessante e é recorrente, tá? Pois abrangente pra caramba. Exatamente. Ano a ano a gente fala, né, a gente tem um estado que oferta muita mão de obra, muita oportunidade de emprego, né? Mas não encontra realmente, não dá esse match, né? Não dá, de fato, não consegue sanar esse problema, né? Então a tecnologia talvez encontre uma solução, como você disse. A gente não sabe ainda como vai resolver, mas o problema está aí para ser debatido. Gestão da propriedade rural na pecuária e depois comercialização de animais. O que vocês identificaram de dor, né? De demanda do produtor? Essa aí é uma questão mais específica da pecuária. Né, se a gente parar para analisar, a própria gestão de dados, né, gestão de índices zootécnicos em propriedades, né, essa é uma questão que surgiu recorrentemente nos nossos levantamentos. E outra questão que tem a ver com a gestão interna da propriedade, que é manejo de pastagens. Né, o momento certo de você entrar num piquete, num pasto, o momento certo de você sair daquele pasto. Né, então, isso parece besta, né? Porque na agricultura a gente entra com uma máquina na hora certa, né? Mas você... Na pecuária não. Né? A praga do pasto você não quer matar, né? Que é o boi. Então, você tem que... É uma simbiose, né? E esse momento de entrada, o momento de saída é de fato uma questão. Então, isso são coisas que saíram recorrentemente nos nossos levantamentos. E uma outra questão, que é a parte da comercialização, né? A gente até teve um evento recentemente aqui, no AgriHub na semana passada para falar sobre isso, coincidentemente, né? E olha só que legal, né? A grande maioria dos produtores, eles sempre comercializam os animais com os clientes que eles já têm ou os fornecedores que eles já têm. E normalmente não passa de 2 mãos, né? Não passa de 10. Então, se você conseguir comercializar os seus animais, né, aumentar o espectro de clientes ou até mesmo aumentar
a quantidade de fornecedores, de repente você pode ter melhores desempenhos financeiros, né, econômicos. Então, comercialização de animais também foi uma das necessidades que a gente levantou aqui. Interessante, né? A atividade vai se modernizando, né? E é preciso também universalizar essa modernização, né? Fazer chegar a todo mundo. E só antes da gente passar para o último desses pontos que vocês levantaram, a gente está caminhando para o fim aqui, você falou sobre o manejo de pastagem. Me recordo de um evento que tivemos na Exalc no ano passado, em que falou-se muito que a nova revolução da pecuária está justamente na correta manutenção, no correto manejo da pastagem. E aí já com exemplos também de tecnologia que pode ajudar a auxiliar nessa ação, nesse manejo no campo, né? Sem dúvidas, cara. E é justamente isso, né? A gente tem um sistema de produção no Brasil, quando a gente fala de pecuária, que nos possibilita fazer esse tipo de manejo, cara, né? E a gente ainda não faz muito bem isso. Não porque o produtor não quer, né? Mas é porque muitas vezes é difícil mesmo. Hoje você depende de uma mão de obra para fazer essa movimentação, né? E se você não encontra essa mão de obra, ou essa mão de obra que você encontra, ela não está aqui. Então, a gente sabe que existe ciência, a gente sabe que existe alternativas, né? Mas tem desafios. De repente, a tecnologia pode ajudar nisso também. Paulo, rapidamente, nosso tempo está no fim aqui. Previsão climática é outra demanda. Tá? Essa sempre está por aí, né? Essa surgiu lá em 2017, no nosso primeiro levantamento. Ela voltou a surgir agora. Quer dizer, nós precisamos avançar o máximo possível nessa questão da acurácia, né? Porque a gente tem hoje até várias empresas que fazem esse projeto, esse processo, né? Mas precisamos cada vez mais de acurácia dentro desse levantamento, porque impacta, a gente está vendo agora, né? Nessa safra agora a gente está vendo isso, o quanto que impacta o clima dentro da produção. Bom, como o Paulo explicou aqui, esse aqui é uma síntese, né? Os principais problemas, as principais necessidades, né, que muitas são semelhantes nas diferentes regiões aqui de Mato Grosso. Se quem está nos acompanhando, né, desenvolve tecnologia, é de uma startup, quer participar do edital, qual é o caminho rapidamente para poder entrar nessa chamada aberta? Acessar o nosso site, né, lá vai ter todo o edital dessa chamada, né, fazer o cadastro na nossa plataforma chamada MyAgriHub, lá dentro do site já vai ter o caminho tudo certinho. Então esse é o primeiro passo aí para participar junto com a gente dessa revolução, né, cara? Maravilha. Paulo Ozaki, obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado no Estúdio Rural. Fiquem bem, um ótimo fim de semana e até a próxima.